Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda semana do curso Estatística para Todos. E agora, nessa primeira aula, então, a gente vai falar um pouquinho sobre dados brutos, gráfico de barras e histograma. Definições, tá, pessoal? E depois a gente vai tendo exemplos mais para frente. Enfim, então, primeira coisa importante é a gente relembrar o conceito lá de estatística descritiva, né? Que consiste em utilizar métodos para organizar, exibir e descrever dados utilizando tabelas, gráficos e medidas resumidas, tá? Então, lembrando aí, pessoal, que, por exemplo, quando eu pego os meus dados e compilo eles numa tabela, é o que eu tenho aqui de dados brutos, tá? Então, por exemplo, aqui eu organizei os dados numa tabela, então aqui os dados brutos. Eu posso, a partir dessa tabela, gerar um gráfico que tem essas barrinhas aqui, como os valores estão agrupados. Mais para frente a gente vai aprender como é que a gente pode fazer isso. A gente tem um histograma, tá? E o detalhe do histograma é que não existe espaço entre as barras, tá? Ok. Agora, por exemplo, eu poderia ter no lugar do histograma um gráfico de barras, aí as barrinhas teriam que ter espaço, uma separação. E dentro, mesmo seja um gráfico de barras ou um histograma, sempre a gente vai ter uma coisa importante. O eixo Y vai indicar a frequência ou a frequência relativa, tá? E a gente pode ter uma legenda indicando aí, por exemplo, as categorias que a gente tem associadas a cada barra, tá? Então, formalmente falando, pessoal, o que são os dados brutos? São os dados que a gente está registrando na sequência em que eles foram coletados, isso é importante, porque você não pode botar em qualquer ordem, né? E antes de serem processados ou classificados, tá? Então, só para ilustrar aqui, a gente tem um exemplo. Eu coletei as idades de 30 alunos escolhidos de forma aleatória em uma turma com pelo menos 100 alunos, ou seja, eu obtive uma amostra, né? Lembrando aí o conceito de amostra, amostragem, né? Então, dessa forma, eu tenho essa tabela aqui, ó, que foi obtida, que foi gerada, e ilustro aí o uso do conceito de dados brutos, tá? Próxima aula, pessoal, a gente vai olhar essa questão do gráfico de barras, em especial, vendo a questão da frequência, frequência relativa e porcentagem. Como é que a gente, a partir dos dados brutos ou dos dados compilados, em forma de tabela, a gente gera o gráfico de barras. É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá. Tchau.